Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as possibilidades de reforço no Fluminense. Também vamos trazer jogador confirmado, né? Luciano já está no Rio, né? Para vestir a camisa do Fluminense, Lúcio Acosta, né? Já está no Rio. Então a gente vai falar tudo ao longo dos próximos minutos, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Você vai nos ajudar a chegar aos 13 mil inscritos. E tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, você vai lá do comentário, puxa pro lado, vai estar escrito ali hypar. E a outra é você se tornar membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês você se torna membro e nos ajuda a cada vez mais melhorar o canal, fazer sorteios e tudo mais. Então se você puder se tornar membro, dessa moral pra gente aí também. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre o Lúcio Acosta, jogador, né, camisa 10 do Dallas, que chega para reforçar o Fluminense. Chegou no Rio de Janeiro nessa quinta-feira à tarde, teve até alguns canais que cobriram ele no Rio, falou que já chega pronto para jogar. E agora o Fluminense corre quanto tempo para conseguir regularizar o jogador. Lembrando, o prazo máximo para regularizar esse jogador é hoje, para poder estar disponível para os jogos, né, das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogador esse que foi lá atrás um jogador muito promissor, é uma realidade, é um jogador de 31 anos, já passou por vários times, jogou no Boca, Estudiantes, jogou no futebol mexicano. Mas a verdade é que quando ele sai do Dallas, nesse momento, ele sai um pouco em baixa, né? O Fluminense que vai desembolsar cerca de 20 a 25 milhões de reais pela contratação do jogador, ele também deve ter um salário muito alto, né? Ele ganhava no Dallas o equivalente a 2 milhões de reais. Eu não sei se o valor vai ser esse todo, né? Até porque o cara vai ter uma oportunidade de jogar no futebol brasileiro, um campeonato muito mais competitivo, ele vai estar sendo mais visto. Só que, igual o Leandro, né? Leandro Dias falou na live de ontem, é um jogador que a gente espera muito retorno técnico, porque retorno financeiro é difícil, a gente ter um retorno financeiro de um jogador com 31 anos, ele conseguir performar tão bem que o Fluminense vai conseguir fazer dinheiro com ele. Então ele tem que chegar aqui e jogar muita bola para realmente conseguir pagar o valor que o Fluminense está investindo no jogador, né? É um jogador de 31 anos. Então o negócio ali, para mim, tido um pouco como arriscado que o Fluminense fez, mas o que a gente tem que esperar? Que ele chegue e jogue e dê muito certo. Ultimamente o Fluminense não tem dado certo essas contratações de valores mais altos, como por exemplo o Soteldo. Soteldo chega em menos de 3 meses no Fluminense e teve 2 lesões. Então isso me preocupa. Mas vamos torcer para que o Lúcio Acosta consiga, de fato, superar todas as dificuldades, jogar muito bem e nos ajudar aí, né, a conquistar um título nessa temporada, que seja o título da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana, que deixaria o torcedor tricolor muito feliz. Então, seja bem-vindo, Lúcio Acosta. Segunda desse vídeo também vamos falar sobre a busca por um zagueiro. Por quê? Na data de ontem o Zenit emitiu um comunicado oficial falando que não vai contratar, não vai liberar o Nino. Lembrando, tinha uma conversa que o Nino desejava retornar para o Fluminense, tinha inclusive um acerto com o Fluminense por questões pessoais dele, né? Eu não sei quais são essas questões pessoais. O Fluminense apresentou uma proposta ausente de 8 milhões de euros. Esse valor foi recusado, né, pelo Zenit e o Nino tentou negociar juntamente com o Zenit, buscando uma liberação e tal. Essa liberação não foi aceita e o Zenit falou que nesse momento o Nino é inegociável. Para o Fluminense passar de novo no final do ano, que talvez possa estar negociando o Nino. Algumas pessoas também começaram ontem a vir com uma teoria, não sei até que ponto pode ser verdade, mas não duvidaria também que seja verdade, que o Nino foi meio que uma cortina de fumaça ali. O Fluminense veio num momento ruim, então soltaram essa notícia sobre o Nino para quê? Para tirar um pouco o foco da sequência de derrotas, das críticas que vinham acontecendo e focar no Nino, porque o Nino é um jogador que mexe muito com o torcedor tricolor, é um grande ídolo, né? Foi o nosso capitão na Libertadores e tudo mais, então isso pode ter sido uma estratégia como cortina de fumaça. Só que de fato eu não sei, né, se foi cortina de fumaça ou se realmente houve alguma negociação pelo Nino. Mas o fato é que na entrevista coletiva, né, o Renato pediu um zagueiro para o Mário. Falou, preciso de um zagueiro, até pela questão da quantidade de zagueiros que a gente tem no elenco. Só tem 2 zagueiros disponíveis. E muito provavelmente eu também acredito que o Fluminense deve anunciar um zagueiro ainda hoje, para tentar regularizar e o cara jogar a Copa Sul-Americana. Por quê? Na coletiva o Renato falou que o Fluminense tinha 2 jogadores engatilhados que só faltava anunciar. Um é o Lúcio Acosta e o outro ainda não foi anunciado. Só que mediante isso a gente começa a observar alguns nomes que foram falados no mercado de transferência. E quais são os nomes que o pessoal especulou que seria esse zagueiro? Um é o Igor Rabelo, zagueiro que está no Atlético Mineiro, jogou apenas 4 partidas no Campeonato Brasileiro, porque a informação é que eles buscariam um zagueiro para compor elenco, e não um cara que chegasse para ser titular. Então falou dele, falou também de um jogador que jogou no Santos, só me fugiu o nome dele agora da memória, que está na América do México também. Então fala-se desses 2 zagueiros talvez vindo para o Fluminense.
mas eu acho que isso tudo é no campo da especulação. Por que o Igor Rabelo é falado mais uma vez? No início do ano chegou a rolar boatos que o Igor Rabelo seria jogador do Fluminense e tal, só que teve uma rejeição muito grande da torcida e acabou que acho que o Fluminense recuou nessa contratação e depois buscou o Freitas. Mas nesse momento talvez ele seria uma opção aí, né? Jogou pouco, é um jogador que chegaria para compor elenco. Depois, quando recuperasse o Thiago Silva, recuperasse o Ignacio, seria uma terceira, quarta opção da defesa ali. Mas eu acho que tem que ver quais vão ser os valores envolvidos numa negociação dessa. Por quê? Se contratar um jogador para compor elenco, eu sou muito mais você olhar para a base, subir um moleque da base, botar um moleque ali para compor elenco, para ir entrando aos poucos, do que você fazer uma contratação, gastar um dinheiro para um cara que vai ficar ali, né? Jogar uma vez ou outra. Então, para mim, eu acho que a melhor opção seria buscar alguém da base para poder ocupar essa posição de compor elenco. Mas eu tenho para mim que algum nome deve ser anunciado ainda hoje, porque o Fluminense sabe. Até hoje, anunciar, regularizar para poder estar disponível para pelo menos o segundo jogo da Copa do Brasil. Lembrando que da Copa do Brasil, não, desculpa, da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Fluminense entra em campo amanhã contra o Bahia. E o Renato já falou que vai botar um time misto ali, por acreditar que tem essa necessidade de mesclar um pouco, né? Até porque a gente vai ter jogos muito difíceis ainda. Brasileiro, Copa Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil de novo, então o Renato deve mesclar esse time aí nesse jogo de sábado em Salvador. Mais uma desse vídeo também trata-se de Santi Moreno. O Fluminense essa negociação vem se arrastando, né? O Fluminense ofereceu 4 milhões de dólares no jogador. O time norte-americano recusou a questão da oferta, porém o jogador quer jogar no Fluminense, né? E até o jogador tomou uma atitude minimamente curiosa. Ele pegou, se despediu dos seus jogadores, dos seus companheiros, avisou para o diretor de futebol do clube que não ia ficar mais, esvaziou seus armários, pegou um voo e foi para a Colômbia. E aí todo mundo tá falando sobre isso, né? O jogador fez isso e tal. O clube norte-americano até falou que o Fluminense poderia estar aliciando o jogador. Só que, se a gente for buscar o histórico do jogador, né? Eu vi isso em alguns canais falando, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez isso em outro momento, onde ele queria deixar o time dele norte-americano, voltou para a Colômbia, depois ele se arrependeu, voltou para os Estados Unidos, pediu desculpa e tudo ficou numa boa. Só que eu acho que essa atitude dele pode comprometer um pouco essa negociação com o Fluminense, porque o clube não está querendo negociar o jogador por 4 milhões, né, que é um valor a mais, que o Fluminense também está dando uma segurada, que não quer pagar esse valor a mais. Então, no meio desse imbróglio, pode ser que essa atitude dele possa fazer com que o clube fique um pouco mais resistente em negociá-lo. Quando a gente vê alguns vídeos dele, parece um jogador habilidoso, que pode até render e agregar, só que igual eu falo, é uma aposta, né? Não tem como a gente cravar que esse cara vai dar super certo no Fluminense, mas se vir, acho que vai ser um cara que vai agregar também, né? Ele joga bem pelo lado do campo, faz a ponta direita ali, mas eu acho que essa atitude dele pode acabar comprometendo um pouco essa situação aí dele poder do clube acabar, né, topando em negociar ele com o Fluminense. Vamos ver o que vai dar o desenrolar. Mas de fato, eu acho que hoje, sexta-feira, a gente vai ter muitas novidades, né? Até se tiver novidade no decorrer do dia, a gente vai estar gravando outros vídeos aqui. Por quê? É necessário, é primordial que o Fluminense consiga, se tiver nomes engatilhados, fechar as negociações hoje, para ter os jogadores disponíveis para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, porque a inscrição é até hoje, sexta-feira. Você precisa regularizar na CBF e inscrever o jogador na Copa Sul-Americana. Então vamos ver como que vai ser aí, né, esse desenrolar no dia de hoje, sexta-feira. E lembrando, o Fluminense tem jogo amanhã, sábado contra o Bahia, joga na terça-feira, depois tem jogo no sábado contra o Fortaleza, depois tem o jogo da volta contra o América de Cali no Maracanã, terça-feira, e o Fluminense jogaria no domingo contra o Red Bull Bragantino. Porém, pela segunda rodada do retorno, porém o Fluminense conseguiu adiantar esse jogo. Como jogaria na terça e depois só jogaria no domingo, o jogo vai ser sábado. Sábado, 4 horas da tarde, o jogo seria no domingo, 11 horas da manhã, conseguiu adiantar esse jogo. Então acho que ficou bom também pro Fluminense, né? Até porque depois vai ter jogo da Copa do Brasil, quartas de final, então vai ter um diazinho a mais ali para poder descansar. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui, né? Toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, a gente está com a meta de chegar aos 13 mil inscritos, e sua inscrição ajuda muito a gente bater essa meta. E também tem as duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, você vai lá do comentário ali, deixa um comentário também, né? Fala o que você está achando dessas negociações do Fluminense, mas você puxa pro lado e clique em hypar o vídeo. E também, se você puder ser membro do Falando de Flu, você ajuda muito a partir de R$ 2,99 por mês. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.